Pai, obrigado por esta incrível sessão final que estamos tendo. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar agora. Proeza de oração. Quantos exploits você tem? 10. Uau. 11. 11. Não sei se essas são façanhas de oração. O que vou compartilhar com vocês é imitar a Deus. Imitando Deus. Amém. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Amém. Agora, uma das coisas que Deus faz é usar palavras, comunicando-se conosco de maneira cuidadosa e intencional para transmitir suas mensagens e ensinamentos. Amém. Palavras. 2. Por que vocês estão fechando as portas? Olá. Olá. Abra, por favor. Olá. Abrir a porta. Abrir a porta. Olá. Isto é uma façanha. Isso é chamado de exploração de palavras. É uma exploração de palavras. Explore com palavras. Conquistas com palavras. Amém. Gênesis 3:15. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou, e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todo o gado e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás realmente todos os dias da tua vida, sempre. Amém. Agora, você está me ouvindo? Deus usou palavras fortes e também lançou maldições como uma forma de contra-ataque e punição pela enganação, mostrando claramente sua desaprovação diante desse ato e deixando evidente que tais ações não seriam toleradas. Para enganar as pessoas, enganar Eva e enganar o mundo. Porque você fez isso, você sabe. Leia o versículo 13, versículo 12. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? A serpente me enganou. Ele fez o que? Ele me enganou. Quantas pessoas já foram enganadas por um garoto ou já foram por um garoto? Não vejo suas mãos se fizer isso. Doedonia. Não quero pregar novamente. Quantas pessoas já foram enganadas por um garoto? Levante a mão, levante a mão. Você foi enganada por um garoto. Quantos foram para ficar com alguém? Sim, claro, com certeza. Agora observe o que eu disse. E o Senhor disse: o que você fez, mulher? E a mulher disse: a serpente Shali me enganou. Quer dizer, ele me enganou ao ponto de ser absurdo. Eu pensei que seria ótimo. Ele me disse que me ama. Ele me disse isso, acredito nisso, versículo 14. E disse o Senhor Deus: por que fizeste isto? O que fez ele? Enganado.
Então, quando falamos em imitar a Deus, estamos falando sobre imitar a resposta de Deus ao engano. E sua resposta ao engano era xingar ou falar palavras. Sim, falar palavras tantas vezes. Na oração, palavras são ditas. E você vê que palavras severas. Diz: sobre o teu ventre andarás. E isso comerás todos os dias da tua vida. E imediatamente seus braços e pernas desapareceram. Amputação quádrupla. Sim, amputação. Lembre-se disso. Nós que enganamos as pessoas, nós que enganamos a muitos. Quantos já receberam um telefonema de um garoto? E o garoto estava te enganando no telefone. Então vou para a Caledônia. Tchau. Já recebeu um telefonema de um garoto? O garoto estava enganando você para isso. Para fazer coisas. Qual foi a resposta de Deus a alguém que enganou a primeira jovem do mundo? As pessoas pensam em Eva como uma senhora idosa. Ela era uma jovem senhora. Ela era uma jovem senhora. Ela era pura, uma mulher realmente pura. Muito inocente. Ela nem sequer tinha tido um filho. Sim. Então, a resposta de Deus ao mal. Então, como cristãos e como ministros, nós nos deparamos com vários males e uma resposta forte. Muitas coisas. Não podemos fazer nada além de falar palavras. Amém. Gênesis 5. Vamos ler o versículo 27. Gênesis capítulo 5. Todos os dias de Matusalém. Não, ok, volte para onde estávamos antes. Acho que preciso te mostrar outra coisa. Gênesis capítulo 3. Lindo. Gênesis do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 3, versículo 17, que é um dos versículos importantes encontrados neste livro sagrado. E Adão disse: porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra. Por tua causa, tristeza em tristeza comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá espinhos e cardos, você comerá do campo, no suor do rosto comerá pão. Até que voltes à terra, pois tu foste tomado dela, e ao pó és, e ao pó tornarás. Todo funeral tem essa realização. Uau! Custa é o quê? Custa é o chão. A resposta de Deus ao erro de Adão foi escavar o solo ou usar palavras. Quando oramos, nós usamos palavras. Que haja, que haja, que haja, que haja. Portanto, cuidado, porque isso é imitar a Deus,
é usar palavras na oração e nas coisas espirituais para responder ao mal. Sua resposta ao mal e ao engano eram palavras. Casa-se com a mulher, casa-se com a serpente, casa-se com o chão, casa-se com Adão. Isso será. Isso será. Você não precisa usar maldição, mas é a palavra bíblica, Gênesis capítulo 5, versículo 27. Uau! Você está pronto para partir? Ouça. Todos os dias de Mausalá. Mausalá viveu 969 anos. Faltaram 31 anos para 1000 anos. Por 31 anos, ele é o homem mais velho que já viveu. É por isso que ele é famoso, mas não sabemos muito do que ele fez. Então não se trata de viver muito tempo. Trata-se de fazer algo útil com a sua vida. Deus disse: no dia em que comeres, morrerás. Para Deus, 1000 anos são como um dia. Então, Metusalém morreu no primeiro dia, todo mundo morreu no dia, em um dia que para o Senhor é como 1000 anos. Então, Metusalém é o mais velho, e você vê que ele não conseguiu passar dos 1000. Ninguém conseguiu passar dos 1000 anos. Você não podia passar dos 1000. Naqueles dias eles estavam tendo bebês. Você tem 500 anos e tem seu primeiro filho. Quando eles tivessem 500 anos, você estaria caminhando sobre a ilha Salomão. Você vê, gente, eu tenho 500 anos. Eu estive aqui. Tenho 600 anos. Nasci em 1204. A festa é quando completam 700 anos. Incrível. Agora é versículo 28. Manco, não volte. Lameque viveu 100 anos e 2, 182 anos, e gerou seu filho. Quem era o filho de Lameque? Próximo verso. E chamou seu nome Noé. Agora dizendo, Noé nos consolará. O que Noé fará? Consola-nos no que diz respeito ao nosso trabalho e ao esforço das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Uau! Por causa do quê? O chão. Noé nos confortará. Quando você não pode mudar as coisas, só tem conforto, não mudança. Nenhuma alteração, mas conforto também é algo que vem sem mudanças. Então Noé iria trazer conforto ao mundo por causa da maldição que era tão profunda no mundo. Então Deus responde ao mal. Então, seja qual for o mal que exista na sua vida, Deus está mostrando que neste seminário de oração você pode responder da mesma forma que Deus respondeu. Amém. Gênesis capítulo 3, 17. A maldição foi a resposta de Deus à desobediência. Todo mundo que vive em desobediência está operando debaixo de uma maldição. Sim. E para Adão ele disse: porque você ouviu sua esposa e comeu da árvore proibida. A terra é maldita. Deus ignorou Adão e amaldiçoou a terra. Essa terra não produzia espinhos nem abrolhos. Mudou. Agora dá espinhos e abrolhos. E é difícil dar frutos. Sim. Então, no âmbito espiritual, haverá ocasiões, como por exemplo, em que você terá que proferir palavras em resposta à desobediência. Número 4. Maldições são uma resposta divina ao pecado. Uma maldição foi a resposta de Deus à maldade. Gênesis capítulo 8,
Versículo 20. E Noé construiu uma arca, Gênesis 8:20, um altar ao Senhor. E tomaram de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceram holocaustos sobre o altar. Versículo 21. E o Senhor sentiu o cheiro de um doce Salvador, e disse consigo mesmo: não amaldiçoarei mais a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem amadeja sua meninice, e não filhei mais todo ser vivente como fiz. Versículo 22. Enquanto a terra durar, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Versículo 21. Ele disse que não amaldiçoaria mais a terra. Deus falou em resposta à maldade. Então, palavras são justas. Essa é uma resposta espiritual divina à maldade. Não há mais nada a fazer. Então, quando você está lutando no reino do Espírito, nas coisas espirituais, suas palavras, veja, a oração é uma façanha nas palavras que você fala a Deus e na atmosfera. E eles estão trabalhando. Amém. Número 5. Palavras espirituais ou maldições são uma forma divina de proteção. Deus usa essas palavras para proteger as pessoas. Veja, Deus usa isso como uma resposta ao engano e à enganação das pessoas, como uma resposta à desobediência, como uma resposta à maldade e como uma forma de proteção. Proteção em Gênesis capítulo 12, versículo 1. E disse o Senhor a Abraão: sai desta terra, da casa de teu pai, para uma terra distante, que eu vou te mostrar. Versículo 2. E eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é proteção enquanto você segue sua jornada. Qualquer um que te amaldiçoar está se amaldiçoando. Vou lidar com ele se você fala, eu falo. Sobo por sobo. Uma vez eu estava na Nigéria e vi o carro da polícia. Escritos, fogo por fogo. Atirar, eu atiro, fogo por fogo. Então essa é uma das proteções. Uma vez eu estava indo a algum lugar e o Espírito Santo falou comigo porque eu estava indo a uma de nossas igrejas e algumas pessoas vieram perturbar a igreja e eu percebi que não tinha muito o que fazer. E o Senhor falou comigo. Ele disse: fale palavras para proteger a igreja. Então eu falei uma palavra. Que qualquer um que venha para prejudicar a igreja, que essa pessoa seja punida. Sim, qualquer um que prejudique a igreja de Deus, que isso seja um caso sério. É só isso, porque eu não posso fazer nada. Eu fiquei lá só por 3 horas e fui embora. A igreja ainda está lá até hoje. Na verdade, ela é uma das igrejas que mais prosperam naquela cidade, depois de mais de 20 ou 30 anos. Sim. Deus protegeu Abraão, mesmo sendo odiado por alguns. Mas eu te prometo, quem disser algo sobre você, estou esperando ouvir. Quando eu ouvir a pessoa falando algo, eu vou responder. Sim. Então Deus está de prontidão para proteger apenas com palavras. Kenneth Hagin escreveu um livro há alguns anos chamado Palavras. O título do livro é Vorvor. Sim. Amém. Agora, algumas palavras já foram ditas na eternidade quando você as cruza,
está quebrando as regras e os limites. Um dos casos. Agal, quando Deus te amaldiçoa, você quer saber o que acontece? Quantos querem saber o que acontece quando Deus te amaldiçoa? O que eu vou contar vai fazer você sair desta sala. Provérbios 22, verso 14 diz que a boca do adúltero é uma cova profunda. Quem é amaldiçoado pelo Senhor cairá nela. Se uma pessoa cai nas mãos de um adúltero, ela está passando por uma crise. Olhe para isso. Ele. Que versão é essa? SAD, a versão. Aquele que é servo do Senhor. Americano, novo padrão americano. Isso é assim. A boca de uma adúltera é uma cova profunda. O cálculo. Aquele que é amaldiçoado pelo Senhor, inevitavelmente cairá nela. Charlie está bueno dado. É como se Deus te amaldiçoasse. Você cai nas mãos de um adúltero. Deus é imprevisível. Ele tem punições tão severas que a gente nem imagina. Aquele que é amaldiçoado pelo Senhor cairá na cova de um adúltero. Meu Senhor e meu Deus. Senhor, tende piedade. Agora, a resposta número 7 de Deus ao enganador. Veja, o engano é sempre a presença do diabo em parte de você. Tente acreditar, não enganar. Tente não enganar. Malaquias, capítulo 1, versículo 13. Malaquias, capítulo 1. Você está assistindo? Você está assistindo? Malaquias 113. Escritura incrível. Diz sim. Ele disse também que cansaço é esse. Vocês desprezaram isso, diz o Senhor. Vocês trouxeram o que estava dilacerado, o aleijado e o doente. Você trouxe uma oferta, mas ela estava doente. Veja, você trouxe seu bode, mas você sabe que ele vai morrer porque o irmão dele morreu ontem. Eu sei que ele vai morrer hoje. Então você trouxe ele. A Deus. Eu trouxe uma oferta, hein? E o coxo? Você trouxe uma cabra. Você já viu um cachorro correndo com 3 pernas? Sim, você sabe que ele tem 3 pernas e não pode funcionar bem. E você trouxe isso como uma oferenda. Devo aceitar isso da sua mão? Diz o Senhor. Devo aceitar esse absurdo? Me enganando, sempre me enganando. Você não ama o Senhor, você quer enganar o Senhor. Malaquias, capítulo 1, versículo 14. Mas ele disse para ser um enganador. Olhe para isso! Quese disse, seja o enganador, tema o engano. Isto está escrito em inglês. Carese disse, seja o enganador. Você sentado na igreja e enganando as pessoas. Você deve saber que há muitos casos somente para você. Desde a primeira vez que a palavra caso foi mencionada neste universo, estava relacionado ao diabo enganando a mulher. Eles disseram, você é amaldiçoado. Você sabe, precisamos ter cuidado.
As palavras são poderosas. Quando Deus disse haja luz, eu não sei de qual luz ele estava falando. Talvez a luz do sol e da lua não estivesse alcançando a terra. É possível que houvesse uma espécie de véu sobre a terra que impedia e bloqueava a luz de chegar até aqui. Por isso a terra era uma bola de água e gelo. Existe a era do gelo, que é acreditada. Houve um tempo em que toda a terra estava coberta de gelo. Por isso, encontraram evidências de gelo até no deserto, como na Namíbia e outros lugares, mostrando que já houve gelo antes, pois toda a terra estava coberta de água e gelo. Sim, sim. A terra não é. Ela está aqui há milhões e milhões de anos. E Deus diz: haja luz. Veja que as coisas estão mudando. Haja um firmamento. Veja que algo está acontecendo. Que as águas que estão debaixo do firmamento se juntem e que a terra seca apareça. E ele diz: sim, seja o enganador. Ei, e você quer enganar alguém. Você está enganando sua esposa, está enganando seu marido, está enganando seu pastor, está enganando sua igreja, você está enganando seu amigo. Quem disse, seja o enganador. Quem disse que disse, seja o enganador. Sublinhe que você pode sublinhar. Não, não podemos sublinhar. Quantos vão imitar Deus? Mas este é Deus. Quando dizemos que somos imitadores de Deus, usamos palavras para lutar. Falamos palavras, fazemos declarações, bênçãos e maldições. Falamos de tudo, assim como Deus fez e Deus faz. Você tem que ter cuidado quando se aproxima de Deus. Você deve ter nele. Você deve temer a palavra. Alguém uma vez disse que ia quebrar alguns dos princípios. Então outro homem sábio disse: você não vai quebrar nenhum princípio. Os princípios vão quebrar você. Sim, você acha que está quebrando regras, mas elas e seus princípios vão quebrar você. Quando a lei da gravidade diz que você deve cair e você tenta quebrá-la, você cai. Ela te quebra em pedaços. Que disse, seja o enganador. Que disse, peca. Vocês têm mentirosos nas Ilhas Salomão? Pensei que não existissem mentirosos aqui. Amém. Assim, número. Número o quê? Você não sabe qual é o número. Número 98, número 99. Deus assusta as pessoas que atacam seus servos com palavras maldosas. Lamentação, capítulo 3, versículo 60. Tu viste toda a sua vingança e as suas imaginações contra mim. Tu ouviste a sua afronta, Senhor, e as suas imaginações contra mim, os lábios daqueles que se levantaram contra mim. Lamentações, capítulo 3, versículo 62. Os lábios daqueles que se levantaram contra mim e suas maquinações sempre.
Veja, eles estão sentando e se levantando. Eu sou a música deles. Algumas pessoas fizeram de você a música delas. Elas só falam de você todo dia. Fofocando, falando, só isso. Eu sou a música deles. Agora ele diz no versículo 64, dá-lhes uma recompensa. Recompensa o Senhor segundo a obra das suas mãos. Dê-lhes tristeza de coração. Dá que a eles. Versículo 65. Vamos, garoto. Dê-lhes tristeza de coração, teu cuidado para com eles. Dê-lhes uma casez, persegui-os e destruí-os. Versículo 66. Persegui-os e destruí-os com ira debaixo dos céus. Lamentações, capítulo 3. Aqueles que fizeram de você sua música, aqueles que fizeram você todos os dias. Isso é tudo o que eles sabem dizer quando falam de você. Dê-lhes tristeza de coração. Tinge-os para eles. Lamentações, capítulo 3, versículo 65. Incrível. Finalmente, Deus amaldiçoa aqueles que negligenciam os desamparados. Sim. Quando você vê pessoas que estão desamparadas e sofrendo, seja na prisão, doentes ou sem teto, e nós não as ajudamos, isso traz uma maldição. No capítulo 2538 de Maio diz: quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei responderá e lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a lista de meus irmãos, a mim o fizestes. Versículo 41. Versículo 41, versículo 41, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que não se importam, e sejam lançados no fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Veja, ser piedoso é usar as palavras do jeito que Deus usa as palavras. Ser piedoso é responder da maneira que Deus responde. Ser piedoso é imitar Deus e fazer o que Deus faz. E Deus luta e responde com palavras. Sim, a palavra amaldiçoável não é necessária. Não precisa ser, mas é isso que é. Sim, porque quando ele falou com a figueira, ele só disse: ninguém mais comerá do seu fruto. Só isso. Ele nunca disse amaldiçoar. No dia seguinte, os discípulos usaram um amaldiçoário e disseram: a figueira que você amaldiçoou não funciona mais. Hoje, toda árvore que zomba de você morre e desaparece. Nunca mais dará frutos. Em nome de Jesus Cristo. Agora, Marcos 11, Pedro, versículo 21, trazendo a lembrança. Diz-te, mestre, eis que a figura que tens na mão secou. Isso é fé. Hebreus 11, 6. Sem fé. Isso significa que sem usar palavras e acreditar, é impossível agradá-lo. Pois quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Então, ao me despedir de vocês aqui nas Ilhas Salomão, eu declaro palavras de bênção. E todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero imitar a Deus ao declarar palavras poderosas e abençoadas sobre as suas preciosas vidas. Também declaro palavras de punição e advertência para aqueles que tentam se levantar para destruir a obra do Senhor e o trabalho sagrado do ministério. Nesta ilha e na Igreja Missionária das Ilhas do Pacífico, em vez de termos 5 ou 6 ilhas, teremos agora mais de 15 ilhas.
e ele ter um break time igual em 0.5 SIGP, mais de 15 ilhas, mais de 20 ilhas, todas elas completamente cheias de belas igrejas e de membros fiéis de todas as partes, todos abençoados pelo Senhor. A igreja que chegou até os confins do mundo retornará e abrangerá e ali ter um break time igual em 0.5 SIGT com áreas que deixou para trás no caminho até os confins do mundo. Assim, certamente as ilhas te esperarão. Cada ilha que está esperando por nós vai receber uma missão e um missionário. Não haverá falta de nada. Não haverá necessidade de nada. Vocês terão seus próprios prédios, suas próprias escolas, seus próprios hospitais, seus próprios ministérios que surgiram do trabalho nas ilhas. Certamente as ilhas te esperarão. Certamente as ilhas te esperarão. Eles serão seus filhos e suas filhas de longe. Então eles virão de todos os cantos e de todas as ilhas, de todo espaço e de todo território. Haverá frutos enquanto houver pessoas. Haverá uma igreja. Haverá um lar para o povo de Deus. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre aqueles que abençoam a igreja e sobre aqueles que abençoam a obra do Senhor. Que a maldição do Senhor esteja sobre os detratores, aqueles que causam distração, aqueles que destroem, aqueles que sabotam, aqueles que são traidores, aqueles que são Judas, aqueles que subvertem, minam a obra do ministério e a obra do Senhor. Ramanauaba. Que a maldição do Senhor esteja sobre aqueles que buscam destruir a obra por meio de adultério, fornicação e outras formas de manipulação enganosa e maldade. Em nome de Jesus Cristo, ordenamos e banimos o espírito do sapo. O espírito do sapo. O sapo saltador. Sacatabada Tomanabata, o espírito desagradável e viscoso e sombrio ojando as mandatamandala que busca trazer uma abominação para a casa do Senhor e ele ter um break time igual em 0.5 SIGT ni para as ilhas. Que a abominação seja amaldiçoada, as abominações da miséria, desolação e degradação. Alarbo, Atitamara, Somandalaba, nós amaldiçoamos isso das ilhas, dizemos, Sec e Moar. Que as anomalias, perversões, desvios, maldades. O Jomas balão do Rama desapareça e suma completamente, em nome de Jesus. E ele ter um break time igual em 0.5 SIGT com toda a agenda para transformar as ilhas em um refúgio de perversões, distrações, maldades desviadas, anomalias e abominações, bem como apostasia. Andatima Marana, em nome de Jesus Amaralaola Mazagata, que a agenda das trevas seja rejeitada. Nós rejeitamos, nós amaldiçoamos. Agora, a agenda da maldade, a agenda das trevas, a agenda do mal para as ilhas, o Pacífico, em nome de Jesus. Que as águas se reúnam e que a terra seca apareça. Agora, que as igrejas apareçam.
e a graça de Deus que traz salvação apareça. Apareça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a igreja cresça. Que haja muitos pastores, que haja muitos bispos, que haja líderes, que haja servos santos de Deus. Em nome de Jesus. Vama vadama malom mala para mula mandaba. Que a serpente que veio aqui receba uma repreensão. Deixa a cobra que parece procurar vir secretamente. A cobra secreta, a criatura rastejante, a cobra rastejante. A grande cobra, o drag book tenta vir aqui, parando o bar mandala. Nós lutamos contra isso, nós nos opomos a isso, nós repreendemos isso, nós rejeitamos isso, em nome de Jesus. Nós ordenamos juízo sobre a cabeça da serpente 3 vezes, no reino do Espírito. Em nome de Jesus, capturamos o dragão e a serpente, pegamos sapos e leões espirituais. Vamos pegá-los todos para morrer em nome de Jesus. Oxam Mala, que haja uma multidão que se afaste das trevas e venha para a luz. Que haja aqui a maior colheita de multidões se voltando para Deus. Senhor, envia trabalhadores, que sejam trabalhadores, deixa-os ser laboriosos, que haja trabalhadores, que haja trabalhadores, que haja trabalhadores nesta grande vinha, em nome de Jesus Cristo. E agora que o enganador tenha cuidado, que as decepções sejam cuidados, que a traição sejam cuidados. Em nome de Jesus. Pama chamana patuzandava mal para Amanda. Que nunca tenhamos corrido ou laborado em vão nas ilhas do Pacífico. E LP com break time igual em 0.5 SIGP. Que nunca chegue o dia em que diremos que corremos em vão. Trabalhamos em vão, trabalhamos em vão. O louvor. E o seu fruto permaneça sempre. Que seus frutos permaneçam e aumentem para a eternidade. Em nome de Jesus, que haja rapazes, que haja moços, que haja o velho e as velhas, que haja ricos e pobres e todos os tipos nas igrejas. Multiplique as igrejas, que isso seja multiplicação. Que isso seja multiplicação, que haja multiplicação, que haja trabalhadores, que venham aqueles que dedicam suas mãos e corações ao trabalho, que se dedicam com esforço todos os dias para construir um mundo melhor. Que nunca falte coragem, determinação e esperança em seus caminhos.
Senhor, por estar sempre ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Senhor, de coração. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar agora.